Olá a todos! A série Arafa foi ao ar com mais um episódio incrível para o público. Então, o que nos espera no próximo episódio da série? Por favor, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sino de notificações. É noite e num quarto da mansão ecoa a fofoca das empregadas. A cozinheira disse à filha se o Mura tivesse vivido no lugar dele, não teria esse fim. A filha Cissek ficou chocada e perguntou à mãe: "O que você quis dizer com isso?" A cozinheira respondeu à filha: "Falei à toa, acho que falei besteira. Nem mesmo a Nermin sabe dos segredos que essa cozinheira guarda. Na mansão não tem só fofoca, num quarto uma empregada prepara tudo por ordem da Azul. Esse quarto é o quarto do Mura." Pouco depois Mercan entrou no quarto e perguntou cheia de raiva a Azul: "O que está acontecendo aqui?" Azul respondeu a Mercan: "De agora em diante vou usar esse quarto como sala de hobbies." Mercan ficou louca: "Saiam todos daqui agora!" gritou para as empregadas. Azul disse a Mercan: "Você tá esquecendo uma coisa, essa casa é minha." Mercan respondeu a Azul: "Isso já é demais, qual é o objetivo de vocês, nos enlouquecer?" Azul disse a Mercan: "Não dá para nos obrigar a ficar de luto, o Mura já pagou pelo que fez." Atis ouviu os gritos e foi até lá. Atis perguntou a Mercan: "O que está acontecendo?" Mercan soltou uma frase que irritou a Azul, talvez tenha sido a melhor resposta que poderia dar. Mercan disse ao Atis: "Sua irmã Azul quer transformar esse quarto em sala de hobbies como se não tivesse outro quarto na mansão." Azul gritou: "O que você quis dizer com isso?" Mercan disse a todos: "Não mexam nesse quarto, aqui tem as lembranças do Mura", e saiu dali. Atis disse a Azul: "Você devia ter esperado mais um pouco, isso foi errado." Atis disse a Azul: "Você e a Museien estão dificultando meus planos." Atis começou a ver Azul e Museien como peso morto. Mercan saiu furiosa e triste, entrou no carro e foi embora. Atis viu Mercan saindo da mansão e foi atrás dela. Minutos depois Mercan chegou à praia e chorava sentada num banco olhando o mar. Mercan gritava pro mar de desespero, chorando com soluços. Atis observava tudo de longe e também estava triste. Atis falou consigo mesmo: "O coração da Mercan agora deve estar queimando, eu sei muito bem como é essa dor." Atis não se aproximou, só ficou olhando de longe. Algumas horas depois Mercan voltou para a mansão. Mercan viu Atis no salão principal e perguntou: "Aconteceu alguma coisa, tava preocupado comigo?" Atis respondeu a Mercan: "Não preciso me preocupar com você, eu sei muito bem onde e quando você está." Atis disse a Mercan: "Agora vai dormir, mas não começa briga comigo." Mercan respondeu ao Atis: "Agora não tenho paciência para você e não quero dormir no mesmo quarto que você." Mercan tentou dormir nos sofás do coreto no jardim. Atis observava ela da varanda, pensando na Mercan. Atis não aguentou mais e decidiu levar um cobertor do quarto para ela. No corredor da mansão encontrou a cozinheira e pediu que ela levasse o cobertor para Mercan. A cozinheira cobriu Mercan com o cobertor. Mercan já tinha pegado no sono. Na manhã seguinte Atis acordou cedo e observava Mercan dormindo no coreto da varanda. Atis parecia não conseguir parar de olhar para Mercan. Pouco depois Mercan acordou. Mercan olhou para a mansão, viu Atis na varanda e os dois ficaram se olhando um tempo. Minutos depois Mercan entrou no quarto. Mercan tentou entrar no banheiro, Atis ficou na frente. Mercan tentou ir pro outro lado, Atis ficou na frente de novo. Atis adora brincar de gato e rato com Mercan. Mercan disse ao Atis: "Sai do quarto, vou trocar de roupa." Atis respondeu a Mercan: "Não testa minha paciência", e saiu do quarto. Atis não gosta do tom mandão da Mercan. Mercan viu o paletó do Atis no quarto e revirou os bolsos. Mercan conseguiu pegar a chave do anexo. Na manhã da mansão parece que tem café da manhã de comemoração. O motivo é que Museien mandou a cozinheira fazer carne no café da manhã. A família Aidar preferiu tomar café no jardim da mansão. 2 horas depois Aidar se encontrou na praia com o velho amigo barbado do cemitério. Esse homem barbado está oferecendo um negócio ilegal pro Aidar. O homem disse a Aidar: "Igual antigamente, você vai ganhar uma grana alta." Isso é prova que Aidar já ganhou dinheiro de forma ilegal no passado. Aidar disse ao homem: "Espera meu contato, vou pensar na proposta." Aidar está pensando porque é arriscado. Depois que Aidar saiu,
Cemal chegou com uma mala pro homem barbado. Na verdade, isso é um plano do Atis contra Aidar. O homem barbado disse ao Cemal: quando tem dinheiro envolvido eu nem reconheço meu pai. Cemal disse ao homem barbado: por enquanto pega esse dinheiro, o resto você pega quando o plano acabar. O valor é em dólar e bem alto. Do outro lado, Mercan tinha roubado a chave do anexo do Atis sem ele perceber. Mercan, no momento tranquilo, entrou no anexo e começou a mexer nas coisas. Mercan viu que o quadro negro estava coberto com um pano preto. Quando abriu o quadro, viu que estava vazio. Mercan só viu uma foto no chão. O quarto parecia preparado para Mercan descobrir algumas coisas. Mercan começou a examinar a foto. A foto foi tirada na frente de um prédio onde crianças órfãs eram criadas. Na foto tem 2 meninos, 2 meninas e uma mulher adulta. De repente, Atis apareceu atrás da Mercan e disse: "O que você tá fazendo aqui, ratinha?" Os olhos da Mercan se abriram de surpresa. Mercan respondeu ao Atis: "Perdeu o caminho, menininha?" Atis aumentou o tom de voz e perguntou a Mercan: "O que você tá procurando aqui? Responde logo." Mercan disse ao Atis: "Não te devo satisfação, eu moro nessa mansão, entro no quarto que quiser." Atis perguntou a Mercan: "Onde você achou a chave desse quarto? Responde minhas perguntas." Atis disse a Mercan: "Acho que você roubou a chave do meu bolso." Mercan respondeu ao Atis: "Na verdade, entrei aqui procurando uma coisa minha que sumiu." Atis disse a Mercan: "Acho que você me acha idiota." Mercan escondeu a foto na roupa para Atis não ver. Atis disse a Mercan: "Nunca mais entra nesse quarto", e a expulsou. Depois que saiu do quarto, Mercan voltou a olhar a foto. Mercan falou sozinha: "Será que o Atis cresceu num orfanato?" Minutos depois, Mercan pegou a bolsa e saiu da mansão. Como sempre, Atis fica inquieto e curioso quando Mercan sai para algum lugar. Quando Mercan ia entrar no carro, Atis apareceu na frente e perguntou: "Para onde você vai?" Mercan respondeu ao Atis: "Não é da sua conta", e deu alguns passos. Atis disse a Mercan: "Minha esposa ir para algum lugar não me interessa?" Mercan respondeu ao Atis: "Eu não sou sua escrava, sou sua esposa, não te devo satisfação de tudo." Atis perguntou a Mercan: "Você tá investigando alguma coisa?" Atis disse a Mercan: "Roubou a chave e entrou escondida no quarto, tem algo suspeito aí." Mercan gritou pro Atis: "Estou investigando seu passado, meu marido." Mercan disse ao Atis: "Vou descobrir todos os segredos do seu passado." Mercan disse ao Atis: "Mais cedo ou mais tarde vou saber o que você quer de nós." Atis respondeu a Mercan: "Então vem comigo e descobre tudo o que quer saber." Mercan aceitou a proposta do Atis sem hesitar, os dois entraram no carro juntos. Atis está direcionando Mercan pro plano dele de forma controlada. Enquanto isso, Nezir também não fica parado, está tentando conseguir trunfos para vencer Atis. Nezir conseguiu os arquivos e relatórios da empresa com o Yazar, mas quer mais. Continuação na parte 3.